meio, aleluia. E no final, hein? Sai não, sai daí não, fica aí. Pastor, o senhor vai falar. Não sai, porque o pastor vai fazer apelo para você, orar por você, e no meio da oração, tem coisa boa chegando, aleluia. Tem, eu creio. Deus está no controle desta situação. Você não sabia disso não? Está, Deus está no controle da situação. E erga a cabeça. Desânimo jamais. Nunca mais irão dizer que você será desamparado, porque Deus está com o seu olho fito, os seus olhos fitos a este lugar, para dar vitória a crente de primavera. Recebe em nome de Jesus. Com liberdade, companheiro. Maravilha. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor para todos os irmãos. A paz do Senhor para todas as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu gostaria que a igreja se coloque de pé neste momento, para a gente ler uma palavra de Deus, a igreja que está presente. Se você que está em casa quiser nos acompanhar, abra sua Bíblia no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, versículo 13. Livro do Evangelho de São Lucas, Lucas que foi um discípulo, né? Um discípulo. Ele não foi apóstolo de Jesus, não é verdade? Lucas não foi apóstolo, mas foi discípulo. Isso é muito importante. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. É uma palavra de ensino, não é verdade? Que hoje é culto de ensino. É uma palavra muito boa. Eu acredito que Deus vai estar falando com todos nós neste momento. Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos estavam indo a uma cidade, a uma pequena cidade chamada de Emaús, que estava distante de Jerusalém 11 quilômetros. No caminho, eles estavam discutindo a respeito de tudo que havia acontecido sobre Jesus. Enquanto eles conversavam e discutiam esse propósito, o próprio Jesus se aproximou deles e entrou na conversa e começou a conversar com eles. Porém, os olhos deles estavam encobertos. Esta é a palavra, vamos fazer uma oração. Pai, fala conosco, como o Senhor já tem falado, meu Deus, nesta noite maravilhosa. Fale com cada um dos irmãos e irmãs que se encontra no seu lar, em sua residência. Oh, meu Deus e meu Pai, nós sabemos que o Senhor tem uma palavra e algo especial para cada um de nós. Por isto, Pai, ministra em nossos corações, ministra através do Teu Espírito Santo essa palavra em nossa alma, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra é luz, é vida para nós. Por isso nós Te amamos e amamos a Tua palavra, e a Tua palavra viva pode sim fazer guarida em nossos corações. Muito obrigado por tudo, nós oramos e já Te agradecemos em o nome de Jesus. Se assente, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão em casa podem me acompanhar. Hoje nós temos aqui um culto com a palavra, um culto maravilhoso, e eu estou feliz, muito feliz, porque Deus tem feito a sua obra. E fico mais feliz quando eu ouço o pastor José Alves, né, e o vice falando aqui sobre esse projeto, que é muito grande. Isto aqui é coisa séria, não é coisa pequena, não. E eu acredito que nós devemos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem. Eu sempre falo isto, que a noite vem. Se você não fizer a obra agora, talvez amanhã possa ser muito tarde para você. Então, se Deus te deu a oportunidade de fazer a obra de Deus, meu irmão e minha irmã, faça com urgência. Faça com urgência, porque Deus tem pressa em propagar a sua palavra. E, através de um ministério deste, muitas pessoas serão atraídas para a presença de Deus. Pode ter certeza, pode ter certeza. Então, Deus tem pressa. Então, se Deus está te convocando para fazer a obra, faça. Faça, porque Deus tem pressa realmente. A palavra de Deus, que Deus colocou aqui no meu coração,
para passar para cada um de vocês que estão em casa e aqui também na igreja, é sobre essa história no caminho de Emaús. Eu até coloquei um tema que fala mais ou menos o seguinte: coisas boas acontecem no caminho de Emaús. Eu já li aqui nessa Bíblia arqueológica, e a Bíblia arqueológica vai dizer aqui que a cidade, essa vila chamada Emaús, que significa cidade do brilho, estava a 11 quilômetros de Jerusalém. E esses 2 discípulos estavam amargurados, porque Jesus tinha morrido e não tinha aparecido para ninguém, né? E aí eles estavam desesperados e fugiram da cidade de Jerusalém. Eles fugiram, ficaram com medo e fugiram. Então, se você pegar uma Bíblia mais antiga, como essa arqueológica, você vai entender que esses 2 discípulos, Cleópatra e também o outro se chamava Lucas. A história aqui fala que Lucas não foi um apóstolo, Lucas foi um discípulo. Mas segundo a lenda, né, e segundo essa Bíblia arqueológica, que é uma tradução maravilhosa de Bíblia, diz que possivelmente um desses discípulos foi o próprio Lucas, que estava indo. Então Lucas realmente, por este rodapé, vai dizer que Lucas foi um discípulo indireto de Jesus. Isso é muito sério, porque aqui vai trazer essa biografia de Lucas, e isso é muito importante. E aí, vamos entender por que Lucas escreveu tantas coisas maravilhosas acerca de Jesus e o ministério de Jesus. Isto é bom, porque aqui no caminho de Emaús, vai dizer que esses 2 discípulos estavam amargurados. De repente, você possa entender que você também esteja amargurado neste momento, e eles estavam fugindo para a cidade de Emaús, porque existiam 700 profecias na Bíblia, 700 profecias que dizem que Jesus reinaria como Messias aqui na terra. Porém, existem aproximadamente 10% de profecias que diz que Jesus morreria. Só que o povo de Israel não entendia essa questão da morte do Messias. E quando Jesus morreu, eles ficaram sem entender a profecia. Foi aí que eles fugiram para a cidade de Emaús. E aqui, meu irmão, Deus pode falar contigo acerca dessa palavra, porque eles fugiram, mas fugiram para a família. Olha como a família é coisa boa. É por isso que eu falo, você tem que investir na sua família. Porque esses 2 discípulos, que a história diz que era Cleópatra e também Lucas, eles estavam fugindo, lógico, com medo, mas ele tinha uma família. Ele cuidou da família. Olha, ele estava na obra, mas tinha uma família. Você está entendendo? Que você tem que cuidar da sua família. Por exemplo, você é cristão, mas a sua responsabilidade é trazer a tua família para a igreja. A sua família tem que ocupar um banco da cadeira, um banco da igreja, uma cadeira da igreja. Uma dessas poltronas aqui é da sua família. Você tem que entender esse detalhe maravilhoso. Esses 2 discípulos aqui, eles fugiram. Mas eles tinham ideia, eu fujo para a minha família é coisa boa que Deus entregou na minha vida. E a igreja também é a sua família. De repente você está na sua casa agora, constrangido, não é verdade? Mal-humorado, por causa da pandemia, e ficamos dentro de casa, realmente usando máscara às vezes. E aí, meu irmão, Deus fala, cuida da tua família, porque a tua família é coisa especial. Hoje não é culto de palavra, não é verdade? Então a palavra de Deus está dizendo, cuida da tua família, principalmente na questão espiritual. Cuida da tua família. Então, eles fugiram, é o primeiro tópico, sim. Mas eles fugiram para onde? Para a família, porque eles cuidavam da família dele. E aí vem a pergunta que não quer calar. Você tem cuidado da sua família? Como é que está a sua família? Você que é cristão, não é verdade? Você, mulher de Deus, tem cuidado da sua família? Já tem pregado para ela? Tem dito para ela que tem uma igreja que ama a vida dela? Tem dito para a tua família que aqui na igreja tem um lugarzinho para ela? Então, se você ainda não fez isso, comece a fazer. É a questão da evangelização. Então, eles fugiram para casa, estava na obra, mas tinha família, estava na obra, mas amava a família, estava na obra, mas evangelizava a família. Isso é a verdadeira missão. A verdadeira missão começa dentro de casa. Porque muita gente quer fazer missão no exterior, mas aqui tem a missão para você fazer na sua casa, na igreja, e também aquele grande templo maravilhoso aqui em Primavera do Leste, que Deus está colocando pertinho de você,
para você fazer. Tem pessoas que querem, né, passar para o estrangeiro para fazer missão. E Deus está colocando a missão nas tuas mãos, levando a missão até você, e você não está entendendo. Então entenda que a missão já está nas suas mãos. É só você fazer. Não tem nada de dificultoso aqui, não. Está tudo certinho. Deus está entregando a tua família para você cuidar. Tem a igreja para você congregar. E tem a obra para você fazer um investimento e cuidar das coisas de Deus. Então eles fugiram para a família. Esse é o primeiro tópico. Segundo, Jesus foi atrás deles. Está entendendo? Então, quando você tem missão, quando você tem propósito, quando você tem família, o próprio Jesus vai atrás de você. Não precisa você ficar desesperado, porque Deus tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com a obra dele. A Bíblia fala que Deus tem compromisso. Ele cuida daqueles que Ele amam. Então, se você ama a obra de Deus, se você ama a sua família, lógico, tem momento que você vai ficar apavorado. Esses 2 discípulos estavam apavorados, não é verdade? Eles estavam andando com Jesus 3 anos e meio, que foi o ministério terreno de Jesus, aproximadamente 3 anos e meio. Eles largaram tudo, a empresa, largou tudo para seguir a Jesus. Mas agora eles estavam frustrados, porque Jesus morreu e ainda não tinha ressuscitado para eles, não tinha aparecido para eles, e eles ficam desesperados, mas Jesus faz o quê? Poxa, meus filhos estão desesperados, eu não vou deixar eles nesse desespero, porque se você tem missão na sua vida, tem obra, é crente, meu irmão, o desespero vem, mas Jesus vai ter um encontro no caminho de Emaús. Quem crê assim aqui na igreja, diga glória a Deus. Aí, o povo aqui na igreja está confirmando. Então você tem que fazer o teu roteiro de vida. Você tem que ter um propósito para Deus te abençoar. Então, o primeiro aqui, fugiram para a família. Segundo detalhe, eles fugiram, mas Jesus foi atrás deles, porque Jesus queria apresentar uma nova vida para eles. Olha, vocês estão em apuros? Lógico, tem filhos. Não é verdade? Em casa tinha mulher desesperada, esperando o pão de cada dia. E eles iam chegar lá de mãos vazias, desesperados. As mulheres deles, talvez, porque tem homens, né, que não tem as mulheres que confirmam o seu ministério. Então, quando esses 2 discípulos foram para a casa deles, lá em Emaús, Jesus imaginou o quê? As mulheres deles possivelmente não eram evangélicas, ali não seguia ainda o cristianismo. Então, provavelmente, Jesus ficou preocupado com eles. O que eles diriam para as esposas deles, para a família deles? Né? Alguém poderia dizer, olha, você largou tudo há 3 anos e meio seguindo a Cristo. Cadê a recompensa? Cadê a tua recompensa? Olha a crítica destrutível. Não é verdade? Então Jesus estava livrando aqueles homens da crítica destrutiva, porque aqueles homens amavam a Cristo, e quando você ama a Cristo e investe na obra de Cristo, Ele vai ser o seu socorro presente na hora da angústia. No momento mais difícil da tua vida, Ele vai chegar para mudar a tua história. Vamos passar para o terceiro ponto, porque meu tempo aqui é bem pouquinho, mas eu quero que você entenda que, primeiro, você foge, mas você tem família. Segundo, você foge, mas Jesus vai atrás de você, porque você é bênção. Você é bênção. Eu estava sentado ali, a pastora Garcia falando lá sobre o livro de Deuteronômio, né, que vai falar 28. Todas essas bênçãos te acompanharão. Está entendendo? Então, nessa passagem de Emaús, estava cumprindo esta passagem de Deuteronômio, capítulo de 28, que diz que a bênção acompanha o crente fiel. E aqui não era simplesmente a bênção, era o dono da bênção que estava acompanhando aqueles 2 discípulos. Isto é muito importante para você que está fazendo a obra. Terceiro ponto, vamos para o terceiro? Eles foram os primeiros a encontrar com Jesus. Está vendo? Privilégio. Quarto ponto, Jesus pregou para eles 3 horas de relógio mais ou menos. Então, Jesus apareceu na estrada. Então, observa que aqui, eles tiveram um grande privilégio de ouvir a pregação do próprio Jesus. Eram 11 quilômetros. E conversando, vai muitas horas conversando. E segundo a história, Jesus pregou 3 horas para esses 2 discípulos. Então, meu irmão, eu aprendo muitas coisas aqui. Aprendo que não precisa uma multidão de pessoas fiéis para Jesus se manifestar. Às vezes, são 2 pessoas para Jesus se manifestar. Com 2 pessoas, Jesus faz culto na estrada.
Está vendo que coisa interessante? Não precisa multidões. Eu observei lá no Jardim do Éden, né, que Deus, ele foi lá no Jardim do Éden, se você estudar a Bíblia, vai dar 100 anos aproximadamente, pregando para Adão. Na igreja de Deus, no Jardim do Éden, só tinha 2 membros, Adão e Eva. E a Bíblia fala que Deus fazia culto 6 dias por semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Deus só não ia no jardim no sábado. Mas ele ia 6 dias por semana e pregava a palavra. Agora imagina a sabedoria de Adão e Eva no Jardim do Éden, ouvindo a palavra de Deus. Que coisa linda. Num período de 100 anos, Adão possivelmente se tornou um dos homens mais sábios da face da terra, superando até provavelmente Salomão. Não é verdade? Salomão, que foi o rei mais sábio do mundo. E esse homem aqui, chamado aqui de Adão, possivelmente o homem mais sábio do mundo, só perdendo para Jesus. Isso é muito interessante, e eu falo para vocês aqui, que Deus quer essa sintonia. Ele quer se aproximar. E preste atenção, que o momento que Deus se aproxima de nós, é no momento de prova. É como se nessa pandemia toda, Jesus estivesse dizendo através da palavra, eu quero ir para o teu lar. Isso é sério. Eu quero ir para a sua casa. Eu quero pregar para vocês. Eu quero andar com vocês no caminho de Emaús. Se você pegar essa Bíblia arqueológica que eu tenho aqui, que é da arqueologia, você vai entender que para ir para essa cidade de Emaús, você passava por bastante despenhadeiros. Não passava carro, somente carroças e animais e pessoas de a pés. Mas Jesus não tem preocupação. Quando você é fiel, não importa onde você mora. O importa é que Jesus vai na sua casa para te abençoar. Importa que Jesus anda no caminho ruim para abençoar a tua vida. Não importa onde você esteja passando. O importante é que Jesus vai com você. Você que está me ouvindo em casa, tem que entender esse propósito de Deus. Deixa eu chamar a sua atenção, pelo amor de Deus. Jesus está dizendo, eu quero intimidade nesse caminho. Você pode falar, pastor, eu estou indo para Emaús, a cidade do brilho, mas está a 11 quilômetros, é uma estrada muito, muito ruim para se transitar. Mas Jesus está falando, eu não quero saber do caminho, eu quero saber de você. Eu quero abençoar a tua vida. Onde você entrar, eu consigo entrar contigo. Onde você passar, eu consigo passar contigo. A situação que você está vivendo, eu quero viver com você. Preste atenção, Jesus quer vivenciar a tua história. É por isso que a história diz que Jesus falou, eu vou para a casa de vocês. Então Jesus tinha essa intenção. Eles não sabiam, mas a intenção de Jesus era ir para casas, conhecer a esposa desse pessoal, as 2 mulheres desses discípulos. Jesus tinha a intenção de conhecer a família. Porque você já é crente, lógico, mas a intenção de Jesus não é só avisar você. Jesus quer avisar a sua família. Jesus quer avisar a sua casa. É por isso que Jesus está indo para Emaús. Vamos passar para mais um tópico aqui, para você entender que Deus tem esse propósito de abençoar você e a sua família. Você tem que ter isto no teu coração, que mesmo você sem saber, Jesus quer entrar na sua casa e mudar a sua história e a história de toda a sua família. Vamos ver aqui mais um detalhe, que é o 5º ponto, aqui que vai dizer, Jesus, entrou na casa deles. Então, Jesus fez de conta que ia passar para mais longe. Então, Jesus não ia entrar naquele vilarejo. Jesus fez de conta que passaria, segundo a história, já era tarde, então ainda era dia, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, né? Mais ou menos, porque 6 horas já era dia seguinte. Lá em Israel muda o horário, o fuso horário é diferente. Então era 5 horas da tarde aproximadamente, quando Jesus vai passando na frente da aldeia, e aí esses discípulos sentiram a necessidade. Eles não conheceram a Jesus, porque Jesus levantou-se dos mortos, com um corpo de glória, totalmente diferenciado, não é verdade? Então, eles andaram com Jesus 3 anos e meio, mas esse Jesus depois morte, pós-morte, ele veio com uma glória, uma teofania, uma cristofania diferente, e aí eles não entendem, eles não conhecem que era Jesus ali. E aí, Jesus faz de conta que vai para mais longe. E aí, ele sente a necessidade e começa a falar, Senhor, já se faz tarde, fica conosco, venha para a minha casa. Porque os corações deles ardiam, queimavam pela palavra o coração. E aí, Deus me faz entendido aqui pela palavra, que muitas pessoas perderam esse ardor, essa queimação de glória, sabe?
Porque o Espírito Santo no Pentecoste, ele desce como fragmentos, não é verdade? Então veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, como partículas de fogo. E aqui vai dizendo que o Espírito Santo, enquanto eles conversavam com Jesus, os corações deles, eles confessam a seguir na palavra, que os corações ardiam, pegava fogo. Por que que arde? A palavra arder significa que é uma consoante que é proveniente de uma madeira verde. A palavra arder é quando você pega um fogo e coloca a lenha verde, ela começa a pipocar. Ela começa a arder. A palavra arder é chiar, é queimar, fazendo fumaça. Então, eles falam assim, olha, os nossos corações ardiam. Ele estava dizendo, nós, no meio do caminho de Emaús, éramos como madeiras verdes, mas mesmo assim, ele estava queimando dentro de nós. Nós não valíamos nada lá no caminho de Emaús, mas ele queimava dentro de nós pelo seu Espírito. Eu não entendia que era ele, mas ele ardia pelo Espírito dentro de mim. Eu não entendia que ele ressuscitou, mas o seu Espírito queimava como fogo dentro de mim. Eu era madeira verde que estava sendo queimada pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Deus me faz entendido aqui que muitas pessoas olham para a circunstância da vida. Você acha que você é pecador, que você não vale nada. Isso é porque você não conhece a Jesus. Mesmo você não conhecendo, ele diz, eu mando o meu Espírito para queimar a lenha verde, porque eu tenho um propósito com a lenha verde na terra. É da lenha verde que eu vou acender o meu fogo, para confundir muitas pessoas grandes na terra. Lamandurabasen Aionas. Deus me faz entendido que tem muitas pessoas em casa passando por essas provas. O coração não arde mais, a madeira verde superou a madeira seca. Você era uma madeira seca, mas agora está encharcada de água. E Jesus está dizendo, não importa, vai arder, vai queimar no fogo assim mesmo. Eu vou te encher da minha unção. A partícula do meu Espírito, a essência do meu Espírito vai repousar sobre a tua vida. E você vai voltar a profetizar. Você vai voltar a pregar. Você vai voltar a falar em línguas. Você vai voltar a chorar nos pés do Senhor. Deus está mandando profetizar isso na tua vida. Volte. Madeira verde, volte. Vamos terminar a palavra aqui rapidinho, porque Deus está falando, madeira verde, volta. Alguém está dizendo que você não vale nada, que você é uma madeira verde. Jesus está dizendo, a palavra vai arder na madeira verde. A madeira verde vai pegar fogo e vai fazer barulho. A madeira que mais faz barulho é madeira verde. Se você pegar madeira seca e colocar no fogo, não arde. Ela não pipoca, ela não faz barulho. Mas se você pegar um tronco de madeira verde e colocar no fogo, ela vai fazer muitos barulhos. Aqui está falando, meu coração ardia como madeira verde, nos originais gregos. Aqui vai dizer que o meu coração ardia. Eu não merecia ser queimado, mas eu estava sendo queimado por dentro. Eu estava sendo chamado por ele para uma grande missão na terra. Eu não entendia, mas ele estava indo para a minha casa. Eu estava desesperado, mas ele estava indo para Emaús, para cuidar da minha família comigo. Entenda o que Deus está fazendo contigo neste momento. Entenda que Deus está te chamando. E para terminar aqui, o sexto ponto, né, Jesus pregou para eles 3 horas, e ele sempre falava do passado. Jesus falava do futuro. Jesus chegou para eles, falou, e quando Jesus perguntou para eles, o que vocês estão conversando? Aí eles falaram para Jesus, você é um andarilho? Você está andando, perambulando pela terra? Eles acusaram Jesus ali naquele momento. Quem é você? De onde você é? Eles atacaram Jesus. Eles atacaram a Jesus, mas Jesus não leva desaforo para casa. Ele é o Senhor do Senhor. Jesus olhou para ele e falou, vocês é nécio, porque eles chamaram Jesus de andarilho. Aí Jesus chamou ele de louco. Vocês estão me chamando de andarilho, então vocês são loucos. Você não entende que o Filho de Deus haveria de ressuscitar dentre os mortos? Então observe que tem uma questão aqui que me chama a atenção, que por mais que você esteja no caminho de Emaús, você tem que entender que Jesus é o teu Senhor.
Você tem que respeitar o que Ele ordenou para a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. E aqui, no sétimo e último ponto, que eu vou terminar minha mensagem, diz assim, os olhos deles foram abertos. Está entendendo? Eles chamaram: Senhor, venha para casa, está difícil, mas venha comigo aqui para o meu lar. Senhor, o meu Jesus morreu. Eles não entendiam que era Jesus que estava ali. Então no pensamento deles diziam assim: o meu Jesus morreu, mas venha pousar na minha casa. A tua palavra faz a diferença na minha vida. Hoje está faltando isso para muita gente, que geralmente cultua Deus na igreja, é crente na igreja, é crente diante dos irmãos, mas Jesus não pousa na sua casa. E Jesus está dizendo: o meu propósito maior não é ser o seu Senhor, é ser o seu amigo. O meu propósito maior não é ser o seu Senhor, é ser o seu Salvador. Eu quero salvar você e a sua família. Então, meu irmão que está me ouvindo neste momento, Deus tem o propósito contigo. Está ruim, Senhor, mas venha para minha casa. Fica, Senhor, porque já se faz tarde. E aí, para terminar, deixa eu ver o horário aqui, pastor. Assim. Então, para terminar, eles fizeram uma mesa linda. Provavelmente as esposas deles, a Bíblia não fala, mas colocaram uma mesa. Tinha pão ou pães ali. Coisa linda estava acontecendo na casa de um daqueles discípulos ali. E Jesus chegou, sentou à mesa. Só que eles deram lugar de honra. Pode ler a Bíblia em casa, pastor. Eles deram lugar de honra. Deram lugar de honra. Jesus foi na casa para ver se tinha lugar de honra. Porque em muitos lares, Jesus não tem mais lugar de honra. Em muitos lares, Jesus fica atrás da televisão. Em muitos lares, Jesus fica fora de casa. Eis que eu estou à porta e bato. Essa palavra aqui, eis que eu estou à porta e bato, Jesus está dizendo: eu estou na porta da sua casa e não consigo entrar, porque você tem a chave por dentro. Está entendendo? Então Jesus fala: eu estou à porta, estou pelo lado de fora da sua casa, eu quero entrar, mas não tenho uma chave. Aqui fala de livre-arbítrio, porque Deus é o Senhor. Jesus é muito forte, mas tem a questão do livre-arbítrio, que ele não pode invadir o coração. Aí ele chega no coração de um indivíduo, de uma pessoa, e ele não tem a chave, o livre-arbítrio, para entrar. Então ele vai bater a porta. Se você não abrir, Jesus fica por fora. Aqui no grego, aí no Apocalipse 3:20, fala: eis que estou à porta. Aqui em grego está com persistência. É uma palavra imperativa com persistência. Ele dizendo: eu estou à porta e não vou arredar o meu pé. No imperativo aqui está dizendo: eu estou à porta e vou continuar batendo. Enquanto você não acordar da sua cama e não abrir a porta, eu não vou arredar os meus pés, porque eu tenho missão para você, eu tenho missão para a sua vida, eu tenho missão para a sua família. Eu quero te salvar porque eu sou o seu Senhor. E aqui, eles deram lugar de honra para Jesus. Jesus sentou à mesa com eles. E aí, é um anfitrião, né? Sentou ali bonitinho. E agora eles pegam e dão o pão para Jesus. Olha que coisa terrível, grande, linda. Eles pegam o pão, pastor Legacy, e deu para Jesus. Isso é uma honra, você dá o pão para Jesus. Aqui fala de dízimo, pastor, e oferta, primícia. Isso aqui fala de dízimo nessa palavra. Tem pessoas que não gostam de ouvir sobre dízimo, mas se você lê a Bíblia, fala muito sobre questões financeiras. Honra, você honrar a Deus com a sua fazenda, com a sua primícia. Aqui vai falar que ele chegou em casa e deu essa primícia, essa honra. E Jesus pegou o pão, e aí Jesus deu graça, orou. E quando deu graça, aí os olhos deles foram abertos. É aqui que eu termino a minha mensagem. É aqui que eu termino a minha mensagem. Você que está em casa, é aqui que eu termino a minha mensagem. Porque os olhos só vão ser abertos quando você der honra para Jesus. Colocar Jesus no centro da sua vida, na posição melhor de sua mesa. Esse é o primeiro tópico lindo, que você tem que honrar Jesus. Segundo, é você ofertar na vida de Jesus. Não precisa ser muita coisa, mas se você tiver o pão, é o pão que é a primícia nesse momento. Então, esses discípulos pegaram o pão, que era a primícia, e entregou na mão de Jesus. Aqui fala de honra, primícia, dízimo, aquilo que é necessário para teus olhos serem abertos. E quando eles entregaram a primícia, e Jesus orou, tem que ter oração. É um tópico lindo. Vem à igreja para orar. Vem à igreja para reconciliar. Você que perdeu a comunhão, olha aí o texto falando. Jesus, ele orou. E quando Jesus orou, pelo pão, os olhos deles
dos discípulos foram abertos. Olha aqui para mim, por favor. Jesus não orou pelos discípulos para os olhos serem abertos. Não. Jesus pegou a oferta deles. Jesus pegou o pão que eles deram para Jesus. Jesus abençoou o dízimo, a oferta, o pão, a primícia. E quando Jesus abençoou a primícia, os olhos deles automaticamente foram abertos. Não entendeu, não? Preciso explicar melhor. Muitas pessoas estão com os olhos fechados porque parou de dizimar, de ofertar. Parou de trazer a primícia na casa de Deus. E aí, quando que Deus vai te abençoar? Quando a tua primícia chegar na honra, nas mãos de Jesus, na obra de Jesus. E aí, quando isso aconteceu, os olhos foram abertos. Jesus não levou o pão. Olha para mim, por favor. Jesus não levou o pão. Jesus estava com o pão na mão. E a história vai dizer que Jesus colocou o pão em cima da mesa, porque o pão era deles. Eles dizimaram e agora estava recebendo em dobro. Jesus não precisava comer, deixou o pão na mesa e desapareceu. Isso é muito especial, porque naquele mesmo momento, Jesus restaurou a missão deles. Eles também não comeram. A Bíblia diz que ele deixou o pão na mesa e correram para Jerusalém, porque na medida que Jesus orou pelo dízimo, pela oferta dele, pelo pão, os olhos deles foram abertos e a missão dele foram restaurada. E ele voltou para Jerusalém para uma grande missão na terra. Dá para você se levantar hoje e fazer a obra de Deus? Dá para você ofertar aquilo que Deus mandou você ofertar? É o pão mesmo. É aquilo, não é mais nem menos. É aquilo que Deus pediu para você fazer na obra. Faça imediatamente, porque Ele tem uma grande obra na sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Vamos ficar de pé, igreja? Sim, pastor. Pastor, o senhor podia me ajudar em oração aqui? Pelas pessoas que estão em casa. Preste atenção, você que está em casa e está doente, é a hora da oração. É o milagre. Você pode até falar, eu queria uma mensagem diferente. Geralmente eu também queria. Hoje é culto de ensino e Deus mandou essa mensagem. É o pão que você parou de entregar na mão de Jesus. E é esse pão que vai abrir teus olhos. É a oferta que vai abrir teus olhos. Não precisa o pastor orar por você. Basta você trazer a oferta para os teus olhos abrir e você ingressar em uma grande missão na terra. Não precisa o pastor ficar colocando a mão na sua cabeça. Não. Traga, porque quando a oferta chegar nas mãos de Jesus no reino espiritual, os teus olhos no seu trabalho, na sua casa, vai ser aberta. E aí você vai ingressar na missão. Vai ingressar na missão. Isso é muito sério. Vamos orar agora? Pronto aí, pastor Garcia. Vamos orar. Pai, eu quero neste momento, Senhor, orar por todas as pessoas que estão aqui, meu Pai, na igreja, na nave da igreja, Senhor. Pai, eu quero estar orando por todas as pessoas que estão em casa, nos assistindo. Esse irmão, essa irmã, Senhor. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que perdeu a fé, que perdeu a esperança. Mas o Senhor está chamando agora para uma nova missão. Porque é no caminho de Emaús que o Senhor vai fazer milagre. É quando não há mais esperança que o Senhor vai entrar na estrada para mudar a história do teu povo. Oh meu Deus, oh meu Pai, o pastor José Alves, os demais pastores estão orando, Senhor, buscando, meu Deus, noites buscando, Pai, eu só chorava, buscando, Pai, uma solução. Bem no auge, você que está em casa, deixa Deus te levantar. Lá mandará e assignar. Mas sobrevivi. Você que está em casa, deixa Deus te levantar para uma nova missão. E a sorte